surgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estava junto de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria diante de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Queridos amigos, hoje então, o terceiro domingo da Páscoa, nós temos então a leitura dos Atos dos Apóstolos. Vimos então em Atos dos Apóstolos, esses apóstolos que então são apresentados ao Sinédrio, aos sumos sacerdotes, que começou a interrogá-los, começou então a colocar eles na parede, para ver se eles abdicavam também da sua fé. Mas esses missionários do Senhor, esses homens que então estavam repletos do ardor missionário, do ardor do Cristo em seus corações, eles então continuaram firmes na fé no Cristo, na fé no seu Mestre. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos vem nos mostrando então a missão desses discípulos de anunciar. A igreja nascente de Pentecostes, que vai então levando firmemente o anúncio desse Cristo que então passou no mundo para fazer o bem. Esse Cristo amoroso que ensinou os discípulos a formarem então as comunidades de amor ali em torno das sinagogas, essas comunidades que estavam então nascendo nessa caridade e na humildade, na esperança. Eles partilhavam então os dons que eles tinham. Essa comunidade que nós podemos falar assim, que seguiu então a voz do bom pastor. Lá no evangelista Marcos, nós vamos ver que o Senhor envia os discípulos para pregar o evangelho, para então anunciar a boa nova, batizar em nome da Trindade. Esses mesmos discípulos, então, eles vão anunciando ali em torno da comunidade. Atos dos Apóstolos nos mostra que para ser discípulo de Jesus, nós devemos então de participar então de uma comunidade. Se faz importante participar de uma comunidade de fé. E assim eles fizeram, formando várias comunidades ali, famílias que rezavam, famílias que se reuniam então para ouvir o anúncio, para ouvir sobre aquele homem que então caminhou no meio deles para anunciar essa esperança, essa chama ardente que nos faz cada dia mais mudar o rumo e a rota da nossa vida e da nossa história. Cristo então, ele veio e mudou a rota então desses homens, desses discípulos dele, mudou o rumo desses discípulos, e eles compreenderam o amor do Cristo para com eles e saíram para anunciar esse amor. O Cristo que apontava para o Pai Eterno que então nunca abandonou os seus filhos, que então caminhou na frente do seu povo no deserto, que então se rebaixa e envia o seu Filho para mostrar o amor, para mostrar
a chama da esperança, a chama da caridade. E então, a comunidade, ela continua a nos mostrar o testemunho desses discípulos, que Atos dos Apóstolos vai nos mostrando, que Pedro, então, ele vai criando essa coragem, embasado, então, no Espírito Santo, e aponta, então, para eles: vocês mataram, então, crucificaram o Filho de Deus, e o Senhor nosso Deus, então, ressuscitou, o fez ressuscitar. Mostrando, então, a comunhão perfeita, a Trindade atuante no meio da comunidade. Mostrando, então, que a Trindade é essa comunhão que impulsiona a comunidade a viver essa fraternidade, de comunhão fraterna, uns para com os outros. E aí entra o papel do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu envio o Paráclito, o vosso advogado, que então estará aí para os ajudar, para os defender, para então caminhar na vossa frente, para então fazer o seu coração arder, para então o fazer capaz de superar todas as dificuldades. Esses nossos irmãos nos relatam Atos dos Apóstolos, mas no fim aqui dessa primeira leitura, eles foram açoitados. Foram açoitados por conta do reino, para levarem então a palavra, para levarem então a esperança, que é o Cristo, para levarem então a caridade, que é o Cristo, para levarem então o amor, que é o Cristo, para levarem então o rosto de Deus para aqueles que não o conheciam. Nós somos batizados, somos incorporados na grande família de Jesus Cristo. E somos convidados então a dar testemunho da nossa fé, sendo discípulos do Senhor, discípulos com os corações ardentes, discípulos que então levam essa caridade e esse amor, discípulos que ouvem a voz do Mestre e colocam-se a caminho. Discípulos então que utilizam de sua voz profética para dissipar o mal, para dissipar a divisão, para dissipar a falta de fé. Atos dos Apóstolos também nos relata também esses discípulos que estavam ali anunciando a fé. Hoje então nós celebramos juntos com a igreja em Roma, que está então no 9º dia, que celebra então a missa do funeral do Papa Francisco. Discípulo amado do Senhor, homem que então, em meio a todas as dificuldades, ele levou a palavra do Senhor até então, podemos dizer, na ousadia, os confins do universo. Porque desde ateus, cristãos, ouviram a voz desse homem que fez unidade na humanidade. Que fez unidade na humanidade, mostrando que o amor ele consegue vencer barreiras, que o amor então ele consegue derrubar muros e construir pontes. Que a paz é o caminho, que a paz é o caminho para nos mostrar então a verdadeira felicidade, que é o Cristo, a paz, o consolo. Homem que saiu então dos muros do Vaticano e lavou os pés daqueles que estavam presos, para mostrar que eles também são passíveis de dignidade, são seres humanos. Atos dos Apóstolos mostra então esses discípulos amados de Deus, que na ousadia do Espírito Santo, quebraram então em meio à perseguição da igreja nascente ali, eles quebraram as barreiras e levaram essa esperança. Quantas pessoas que eles então levaram o de comer, quantas pessoas então que esses homens então levaram consolo e esperança. Não desista, Deus está com você. Quantas pessoas então que o nosso sumo pontífice, então que hoje descansa na glória do Senhor, levou esperança. Me lembro um relato em que uma criança, ela chega perto então do Papa e pergunta assim: Papa, o meu pai, ele sempre fez o bem,
Ele sempre fez o bem, cuidou muito bem de nós. Mas o meu pai, ele era ateu, não acreditava, não era batizado. Ele está no céu. O Papa então olha para aquela criança. Ele está no céu. A bondade que ele fez, o Senhor então o recolheu na sua bondade. João nos fala, Deus é amor, Ele nos acolhe no amor. E esse homem nos mostra então, quebrando esses paradigmas, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos conhece, e então Ele conhece o nosso coração no íntimo. Tem um pequeno ditado que fala, o coração do ser humano é terreno estrangeiro, que só Deus conhece, e é mesmo. Só Deus nos conhece. Nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, só o Senhor é capaz de saciar a nossa sede. Cardeal José Tolentino, ele fala que o Senhor é então aquele oleiro que toca então o barro da nossa existência e nos faz capaz então cada dia de sermos um verdadeiro vaso perfeito na graça de Deus. A graça de Deus, ela é para todos. E o Senhor nos convida a cada dia a essa conversão. E é por isso que o Espírito Santo é esse que reúne e que une a igreja. É esse que então guia a barca de Pedro. É esse que nos guia a cada dia. Nós, discípulos do Senhor, batizados, incorporados nessa família, a sermos pessoas melhores a cada dia, a reunirmos em torno da Eucaristia, a reunirmos em torno da sua palavra, para sermos homens e mulheres do amor, da esperança e da paz. E é por isso que João, lá no Apocalipse, ele vai falar então que Jesus é o Cordeiro imolado e é digno de adoração. Jesus é esse Cordeiro imolado e digno de adoração. O cardeal hoje, então, em sua homilia, ele fala assim que o Papa, ele passou várias vezes adorando ao Senhor. Esse Cordeiro digno de adoração. Esse Cordeiro, então, que nos ajuda a entender que nós podemos ser diferentes na graça. Que nós podemos ser diferentes, sermos pessoas amorosas, acolhedoras. E não foi isso que esse santo homem fez? Acolhendo então aqueles que estavam ali ao redor dos muros do Vaticano, dando eles comida, fazendo eles ceiar, então em sua mesa, como o Senhor nos reúne na mesa da Eucaristia, a todos sem distinção. Levando então aqueles que estavam ali à margem dos muros do Vaticano a lavarem as suas roupas, mostrando a eles que eles são dignos e nos mostrando que o Evangelho maior se dá com o testemunho de vida. O Evangelho maior se dá com o testemunho de vida. E é por isso que Jesus, então, é o Rei universal, o Senhor de toda a criação, porque Ele nos acolhe como somos e modela a nossa vida a cada dia. Modela, então, o nosso testemunho a sermos, então, aquele rosto misericordioso da graça que é dele. E é por isso que Jesus, então, no livro do Apocalipse, então aqui, nessa leitura, na segunda leitura, nos traz que Jesus é o centro do louvor divino e a fonte de salvação para toda a criação. E Jesus, então, é esse centro do louvor divino que nos faz, então, sair de nós mesmos para ir ao encontro do Jesus abandonado, que está do nosso lado, que está na nossa casa. Às vezes o Jesus abandonado é seu esposo, que ali precisa então de um bom dia, de uma boa tarde. Às vezes o Jesus abandonado é sua esposa, que precisa ali de um abraço, de um acolhimento. Às vezes o Jesus abandonado é então aquele filho que precisa da compreensão do pai. Às vezes o Jesus abandonado, queridos filhos, são aqueles pais que precisam do seu abraço, precisam da sua compreensão, precisam do seu coração. E é por isso que o Apocalipse de São João, ele vai nos falar, olha, precisamos voltar o coração para o Senhor.
Às vezes o Senhor então fica aqui sozinho, vários dias, as portas da igreja abertas, mas nós não temos a porta do coração aberta para vir visitar o Senhor. Papa Francisco falava então com o cardeal: é impossível eu não visitar o dono da casa, porque é Ele que vai me conduzir, é Ele que vai me sustentar. E o Senhor nos fala: é impossível nós passarmos então na casa do Pai e não o visitar. E não o visitar, trazer então os nossos problemas, trazer então o Senhor as nossas felicidades, as nossas angústias também. É impossível não ir no Santíssimo, o Rei da casa, o Cordeiro de Deus imolado, o autor da criação. O Cristo se faz presente no meio de nós, o Cristo caminha conosco, o Cordeiro imolado, que nos diz o Apocalipse, que é então digno de todo louvor e de toda honra. É esse Deus que caminha e coloca o dedo na nossa vida e na nossa história. E então entramos para o Evangelho esse que vai nos mostrar, em primeiro lugar, aqui o evangelista João. João trata então com muito carinho todo o Evangelho, ele vai colocar fininhos, vai falar sobre o amor. É um Evangelho também que nos mostra então que precisamos de praticar essa esperança, precisamos então de voltar o nosso coração ao Senhor. E nós vamos ver na teologia do texto desse Evangelho a ressurreição na rotina. Aqueles que então estavam ali em meio à beira do mar de Tiberíades, a aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Nos faz lembrar então lá do Evangelho em que Simão Pedro estava preocupado porque não tinha conseguido pescar tamanha quantidade ali. E então ali o Senhor aparece e manda então ele jogar a rede do lado contrário. E então o Senhor faz o convite para ele ser então pescador de homens. Nos relembra então esse Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, esse relato. E hoje João traz para nós outro relato, que vai nos mostrando que após então toda essa rotina deles, eles compreenderam o olhar do Mestre, o chamado do Mestre, o carinho do Mestre, de então querer o coração daqueles discípulos. E chamam a missão: seja pescador de homens, venha ser pescador de homens. Venha anunciar o reino, venha ser uma pessoa diferente, venha moldar o seu coração. A partir disso, então, os discípulos moldaram a sua vida e a sua história, moldaram a sua rotina, passaram então a olhar para o Mestre como esse exemplo. E aí, então, nesse Evangelho de hoje, nós vamos vendo João mostrando que após então a negação de Pedro, ali na grande paixão do Senhor, em João 18, que Pedro então nega o Senhor 3 vezes, e o Senhor pergunta então Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Para então nos mostrar que o amor é a palavra-chave. O amor é a palavra-chave. Quem que foi o primeiro a reconhecer Jesus? O discípulo amado. Nos mostrando que no amor nós conseguimos reconhecer então os dons de Deus na nossa vida, os dons de Deus na vida do outro. Nós conseguimos colocar então o nosso coração em sintonia com o coração do Mestre. E o segundo ponto nos mostra que o verbo amar, que Pedro então não estava conseguindo entender esse verbo amar. Pedro então estava ciente de sua limitação após então passar todo esse evento da paixão, porque ele não conseguia tirar isso do coração.
E o Senhor fala assim: eu estou com você, eu o conheço. O Senhor então vai questionando Pedro para mostrar que ele é o autor da graça. Que ele estaria com Pedro a todo o tempo. Que o Espírito do Senhor falaria na boca dos seus. Que o Espírito do Senhor é esse Espírito que suscita então na vida dos apóstolos essa esperança e essa unidade. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus é consciente da nossa fragilidade e nos encoraja então a cada dia para caminharmos em direção da graça. Nos diz esse relato o Papa João Paulo II. Papa João Paulo II fala que Deus é consciente das nossas limitações. Deus é consciente então das nossas limitações e nos convida sempre a voltar o coração para essa graça, para aí suprirmos, na graça de Deus, todas essas limitações. E então, meus queridos irmãos e irmãs, recordar então a primeira pesca milagrosa e também recordar essa pesca milagrosa em que o Senhor manda jogar a rede então do outro lado. Às vezes precisamos de ouvir isso na nossa vida. Precisamos jogar a rede do outro lado. Precisamos mudar a rota da nossa vida. Precisamos mudar o rumo e o prumo da nossa história. Aonde estamos colocando as nossas redes, jogando as nossas redes? Aonde estamos colocando a nossa confiança? E o Senhor vai nos ajudando a entender que sem Ele nós não conseguimos caminhar. E é por isso que então esse evangelho é muito vasto para fazermos várias reflexões para a nossa vida e a nossa história. É o evangelho que nos faz então balançar a árvore da vida, para que os frutos podres da nossa vida caiam e permaneça a graça de Deus. E nos convida então a ceiar com o Senhor, como o Senhor preparou então aquele peixe, aquele pão para os seus discípulos. O Senhor prepara para nós o banquete eterno. O Senhor nos dá a Eucaristia. O Senhor nos dá a Eucaristia, que é o nosso alimento salutar, que é um alimento que então vai nos dar força na semana para enxergar o rosto dele então em todas as situações da nossa vida e da nossa história. Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro então ele fez o seguimento, a pedagogia, entendeu a pedagogia de Deus na vida dele. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para entender o sonho de Deus na minha vida. Qual que é o sonho de Deus na sua vida, na sua história? Qual que é o sonho de Deus? Devemos nos fazer essa pergunta a cada dia. Qual que era o sonho de Deus na minha vida? Qual que é o sonho de Deus na minha história? E entender o chamado do Senhor, que nos convida a cada dia a seguir então os ensinamentos do Mestre Jesus de Nazaré, que passou pelo mundo fazendo o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.